Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Ser Espírita, hoje trazendo um tema sensacional, Apocalipse. Será que estamos vivendo o fim do mundo? Sempre que a gente ouve essa palavra, Apocalipse, vem à mente, né? Imagens de destruição, fim de mundo. Mas será que é mesmo assim? No episódio de hoje, nós vamos verificar de que forma a doutrina espírita entende, estuda o livro de João e de que forma as palavras de João chegam até os nossos dias atuais. Para essa tarefa especial, que envolve tanto a nossa curiosidade, está aqui conosco, retornando ao nosso Pode Ser Espírita, para nossa alegria, o Álvaro Mordecai, correto? Correto. Que já participou de outro episódio, como eu já disse, né? Inclusive eu fui o apresentador desse outro episódio, hoje eu tenho companhia, estou muito feliz com isso e temos a honra de recebê-lo aqui novamente. Preciso falar antes, Álvaro, da sua dedicação ao estudo da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus e do Antigo Testamento. Ele que é um conhecedor das leis, dos costumes judaicos, fluente no hebraico, entre outras línguas, é um expositor internacional, médium, facilitador na série de Moisés a Kardec, no YouTube, certo? Se procurarem, te acham lá. Fundador e coordenador de diversos grupos de estudos espíritas em São Paulo, na Bahia, onde já residiu, e é fundador do grupo espírita Cisco de Luz, aqui também na cidade de São Paulo. Muito obrigado por estar mais uma vez aqui no Pode Ser Espírita, Álvaro. Que maravilha, você lendo me remeteu à prece que fizemos agora. Antes de Apesar começar, de imperfeitos, Deus permite que a gente possa co-criar nessa obra de redenção. O maior trabalho é a transformação, né? A casa, espíritos, grupos de estudo, são todas exteriorizações da nossa dedicação, tentativa. Quem sabe daqui uns anos, né? Retornar um pouquinho melhor do que chegamos nessa terra. Excelente, Álvaro, muito obrigado. E quem divide a minha alegria e também me traz alegria por estar na minha companhia hoje é o Roberto. Roberto, muito legal ter você com a gente hoje aqui também. Muito obrigado, é um prazer também estar contigo aqui. Já tivemos outros momentos em outros lugares de mas conversas juntos aqui acho que não, no rádio. Mas agora é um prazer também estar contigo aqui, com o Álvaro, bastante prazer. E é um tema extremamente cativante, né? Falar sobre o Apocalipse nos deixa pensando sobre as coisas. E é em cima disso que já precisamos começar a conversar. Exatamente nessa ideia do que o Apocalipse, o senso comum do Apocalipse, né? Se a gente for pensar, quem for da minha idade, mais ou menos, vai lembrar de um filme chamado Apocalipse Now, que é aquela destruição total, né? Mas não é disso que trata o Apocalipse. O que trata de verdade o Apocalipse? O que ele tem, o que significa essa palavra, o que ele tem na sua essência que a gente precisa e que ele traz para cada um de nós estudar? Roberto, primeiramente eu quero te dizer que a sua voz é maravilhosa. Eu tenho um espírito amigo que ele fala assim, um médium com voz de taquara rachada, sou eu. Eu tô aqui te ouvindo e vendo a beleza, como a sua voz é bela. Muito obrigado pela sua presença. O Apocalipse, ele é muito mal compreendido e isso é milenar. Nós compreendemos que toda a linguagem do Antigo Testamento e do Novo, por ter sido escrita por judeus que falavam hebraico e que, quem sabe, poderíamos dizer que João, por longos períodos vivendo em Éfeso, poderia ter acesso a outra língua. Mas toda a ideia nascente de um judeu, do seu pensamento, nascido no Oriente Médio, é a ideia que se transporta e se comunica por símbolos. Esses símbolos são incompreendidos pelo Ocidente como um todo. Em dado momento, nós encontramos, vamos dizer assim, mais apropriadamente a partir do século II, mas isso se concretiza por volta do quarto século. Nós vamos encontrar uma ruptura completa entre judaísmo e cristianismo. A partir do momento em que uma mentalidade originária do pensamento greco-romano
tenta interpretar símbolos, a gente passa a viver catástrofes na interpretação, na exegese do texto bíblico. O Apocalipse é um emblema clássico, porque Apocalipse vem do grego apo, tirar, calipsis, véu, ou seja, revelação. Não tem a ver com destruição. Apesar que, se a gente for à essência da doutrina espírita, por volta da pergunta 726 do Livro dos Espíritos, nós vamos entender que para os espíritos, o que para nós é destruição, para eles é renovação. Mas essa renovação, nós poderíamos, ou destruição, seria correta se estivéssemos pautando do princípio da revelação de uma verdade espiritual, a humanidade como um todo, para destruir paulatinamente o egoísmo e o orgulho humano. Se nós partíssemos por essa perspectiva, estaríamos plenamente adequados. Agora, o grande problema é que a gente fala em destruição, como se nós fôssemos encontrar grandes cataclismas e destruição da humanidade como um todo. O texto bíblico, ele é bastante distante dessa perspectiva. E, para falar bem a verdade, a primeira citação ao Apocalipse, de maneira cifrada, está no livro de Gênesis, lá no princípio de todo o texto bíblico, quando nós encontramos a fala sobre Noé, sobre Noé. Noé fala sobre comportas que abririam no sexto dia. No sexto dia. O que é sexto dia? São 6 séculos, 6 milênios, perdão. Então seria o 7º milênio do povo de Israel. O que isso tem a ver? O povo de Israel, mais ou menos ao próximo ao que nós nos encontramos, está no ano 5.768. Segundo a tradição judaica, até o ano 6.000, que aqui seria a referência dos 6 dias, 6 milênios, nós encontraríamos a grande revelação, as comportas dos céus se abrindo. Quando a gente fala em céus, Jesus ascendeu aos céus, vamos colocar João, o Batista, ascendeu aos céus. Isso não é literal, isso é simbólico. Eu costumo dizer, Yuri Gagarin ascendeu aos céus físicos. Jesus, João, Moisés, nós estaríamos falando daqueles que ascenderam metaforicamente. Ou seja, elevaram-se ao plano espiritual mais elevado. Significa abrir comportas dos céus, revelar a lei que rege, como um todo, o nosso plano espiritual. É o que nós estamos encontrando a partir da doutrina dos espíritos, do espiritismo na sua mais pura essência. Ficou difícil entender? Vamos destrinchar. Mas deu para entender, Vai né? melhorar. Seria errado a gente falar que o Apocalipse seria uma espécie de... Seria uma revelação de coisas que acontecerão ou que vão anteceder esse momento de transformação. Não vamos chamar de fim de mundo aqui, né? Seria alguma coisa nesse caminho? Seria nesse caminho. Nós vamos encontrar Kardec sendo bastante explícito quando nos fala sobre transição planetária. A gente encontra um texto no livro Obras Póstumas e também encontramos referências na Gênese de Kardec, onde o fim dos tempos é a destruição, efetivamente, do egoísmo humano, pelo menos o princípio disso. E Kardec é muito claro quando fala sobre os fenômenos climáticos, sobre os cataclismas, pandemias, todos esses fazem parte da história da humanidade. Todos estes fazem parte. Nós vivemos a grande peste negra, uma pandemia, tal qual, ou quem sabe ainda mais mortal aos seus dias do que a que nós vivemos recentemente, completamente tenebrosa. Nós estamos ainda distante do momento, vamos assim dizer, vivido pelos dias de hoje. Ainda estávamos distantes da transição planetária ou da revelação das leis espirituais para a destruição do egoísmo. Então, seria certo dizer isso? Seria. Seria certo dizer que
grandes fenômenos climáticos? Não, isso faz parte do nosso planeta como Sempre estiveram todo. presentes, né? Sempre estiveram presentes. Como que a doutrina espírita trabalha com essa ideia das profecias de João? Como que é transferido, como que a doutrina espírita ela assimila esses conhecimentos, essas ideias? De que forma que ela trabalha esse tema? Olha só que interessante. Nós encontramos a maior parte dos médiuns do Antigo Testamento e Novo Testamento como sendo médiuns, aquilo que Kardec traz como médiuns sonâmbulos ou médiuns inconscientes. Esses médiuns necessitavam entrar em um transe tão profundo que em hebraico a gente chama de nefilat apain, cair de face. Então, quando a gente está observando Paulo das portas de Damasco, a gente lê em português e caiu de face na terra. Para nós, em português, a gente fala, ele caiu do cavalo. O choque foi grande. Mas no hebraico, para um judeu que estudou o Antigo Testamento, que tem conhecimento de Talmud, não, isso é um transe mediúnico que justifica o seu encontro com Cristo. E muito provavelmente no seu retorno do transe, ele deve ter alguma dificuldade de algum centro de força se readequar. Por isso ele não enxerga. Então nós encontramos, por exemplo, Peixotinho, um médium que na sua infância, médium de efeitos físicos extraordinário, que na sua infância, quando ele adentra em catalepsia, tal qual Ivone Pereira do Amaral, ele tem dificuldade de voltar a andar. Por quê? Todos os centros de forças não se reconectaram. Viana de Carvalho, no caso de Peixotinho, aplica os passes e ele volta a andar. Nós estamos falando de médiuns que possuem transes tão intensos quanto esses que nós enxergamos na doutrina espírita, Ivone Pereira do Amaral, Peixotinho, entre outros. Então, os médiuns do Antigo Testamento ou profetas, e aqui vamos estender do Novo Testamento, na sua maior parte, são inconscientes. Como se dava o transe de João o Evangelista? Ele estava preso na ilha de Patmos, ele se deitava e de lá ele visitava o plano espiritual. Tinha um desdobramento, como o livro dos Espíritos vai nos trazer, em estado de êxtase. Ele tem contato por afinidade fluídica com o Espírito do próprio Cristo e concebe, tal qual Ivone Pereira do Amaral, que recebia suas obras em desdobramento. Quando retornava, escrevia suas memórias. João ditava ou escrevia suas memórias, que eram vivências espirituais. Agora, o interessante de conversar com um médium ostensivo é que o médium fala, não, era uma pessoa mais ou menos assim. Ah, mas era um ambiente mais ou menos assim, mas era como se fosse. Você não encontra informação de um médium completamente assertiva. E para dois médiuns com a mesma percepção, muitas vezes descrições diferentes. Isso se dá no processo de transe do qual João Evangelista recebe o Apocalipse. Porque ele vai se utilizar do quê? De símbolos que para ele são normais. Mas outros símbolos que ele precisa de traduzir em palavras, mas não dá para ele escrever mais ou menos assim. Ele se usa da linguagem bíblica do Antigo Testamento. Na sua mais profunda interpretação, nós poderíamos dizer que existe um paralelo perfeito entre o transe do profeta Daniel, onde nós encontramos também o Apocalipse de Daniel, na sua linguagem com a linguagem do profeta ou do apóstolo João Evangelista. Eles trazem símbolos muito semelhantes. E eles trazem a autoria do livro tal qual todos, ou vírgula, quase todos os profetas do Antigo Testamento. Por que eu vou dizer quase todos? Porque Moisés, ele tinha o transe inconsciente, mas na linguagem simbólica, ele viu a face de Deus. Isso é completamente simbólico. Deus não tem rosto, Deus não é humanizado. Então, ele viu Deus. Aqui o sentido é que ele estava consciente. Muito provavelmente um processo de dupla vista ou um processo de clarividência com um espírito que impactou com a sua vibração altamente elevada
Então nós estamos diante de João Evangelista, trazendo linguagem simbólica do Antigo Testamento, segundo a sua perspectiva, da qual ele não psicografava, mas ele vivia no transe e depois registrava essa imagem. Imagina. Tentar traduzir o que foi visto, né? Exato, porque a profecia para o espiritismo como um todo, ela não é determinante. Nós estamos condicionados ao nosso livre-arbítrio de humanidade. Nós encontramos um caminho, vamos assim dizer, a ser seguido na melhor das hipóteses. Mas nós podemos retardar através de processos de guerra, através de processos onde nós venhamos endurecer os nossos corações para a própria revelação divina. A partir dessa perspectiva, nós encontramos Jesus revelando para um médium o entendimento do que deverá acontecer em aproximadamente determinados milênios, condicionado ao nosso exercício. Agora, o fantástico é que Jesus não está dizendo apenas ocorrerão revelações, mas ele no texto de Apocalipse nos traz instruções de como devemos agir para que venhamos a alcançar isso. Por quê? Jesus não está dizendo toda a humanidade viverá a revelação. Nós encontramos em todo Antigo e Novo Testamento o conceito que na teologia a gente chama conceito escatológico. O que é conceito escatológico? Para a gente é a transmigração entre orbes. Você tem o seu livre-arbítrio. Você pode ter ouvidos para ouvir, olhos para ver, mas o livre-arbítrio é um direito divino que nem mesmo o Cristo planetário interfere em nossas vidas. O que eu quero dizer? Que alguns de nós viveremos esse momento tal qual nós encontramos com choro e ranger de dentes, com separação dos bodes e carneiros. A gente pode encontrar essa revelação através, vamos assim dizer, da perspectiva de um degredo para nós espíritas. Algo não é determinista, dentro do que você está me falando. Primeiro, não é determinista, porque está condicionado ao nosso livre-arbítrio no caminho que a gente traçou desde João até hoje, até o momento que ela pode se realizar, certo? Perfeito. E no final da sua fala, então, é o que a gente no espiritismo chama de transição planetária, um momento de progresso na escala dos mundos, tá ligado com isso? Perfeitamente. É exatamente isso. E o que caracteriza essa transição planetária? Juntando o seu conhecimento do Apocalipse com o que o Espiritismo diz, quais são as características desse momento? Você já mudou de casa? Já. É difícil, né? Deu um negócio aqui, se você lembrar. Quero mais. Deu um negócio aqui de você lembrar. Encaixotar. Encaixotar, imagina. Juntar. Você tem que tirar tudo do Aí seu você descobre que lugar. tem um monte de coisa lá que não serve mais. Precisa de jogar fora um monte de coisa, um monte de documento, coisas que você fala, nossa, quando que eu guardei? Outras que você vai se relembrar, nossa. Por que eu guardei isso? Essa pergunta é mais acontece. Quando alguém me fala de mudança, eu brincando, eu falo, não, mudança não é de Deus, gente. Mudança de casa, né? A outra mudança é de Deus. Mas é uma brincadeira. Eu quero dizer isso porque a nossa casa se torna tão bagunçada no processo de mudança, porque você precisa de mexer naquilo que estava esquecido, naquilo que estava adormecido. Emmanuel tem uma fala extremamente interessante, quando ele nos traz a nossa evolução moral, tal qual um lago de águas cristalinas na superfície. Mas no fundo tem um lodo pútrido. Ou seja, no fundo, a gente tem uma podridão e coisas que nós deixamos ali nas prateleiras, naqueles... Agora em São Paulo a gente tem esses depósitos na garagem, né? Você deixa no depósito, você deixa na despensa, você deixa no fundo do guarda-roupa. A gente poderia dizer,
a gente deixa na sombra do nosso espírito. A gente varre muitas das sujeiras morais para debaixo do tapete. O que é o momento de mudança? É o momento que você vai tirar o tapete, você vai tirar as caixas, você vai tirar tudo aquilo que um dia você falou, deixa esse trem, agora não é o momento de mexer. É a expressão mineira, né? Deixa esse trem para lá. Deixa esse negócio, eu não quero mexer com isso. O apocalipse, ou a transição planetária, é o momento onde a gente começa a nossa mudança. A mudança não se dá em um dia. Não se dá em um dia. A não ser que você contrate aquelas empresas que vêm com 200 pessoas. São bem baratos. São bem super incontratáveis, praticamente. Incontratáveis. Então, a gente não consegue isso espiritualmente. A gente precisa de tirar tudo do lugar. A gente vai olhar para aquelas coisas e vai falar, puxa, fulano de tal. Por que eu deixei de conversar naquele álbum antigo, ou naquela lembrança de casamento, ou o que quer que seja? Na transição planetária, o caos moral se faz na Terra instaurado porque ele sempre esteve entre nós. A gente só jogou para debaixo do tapete, deixou no fundo da gaveta. Agora, a gente vai perceber o quanto nós nos equivocamos nos conceitos morais. Isso estando disponível para nossa visualização através dos conflitos humanos, a gente precisa de sair da nossa zona de conforto. Olha, eu acho fantástico a perspectiva da inteligência artificial. Há alguns anos atrás, ainda não tínhamos a inteligência artificial, eu assisti aqueles TED Talk, Sim. onde falava sobre a inteligência emocional. E como se estivesse num processo de predição ou de entendimento do que se passa no Vale do Silício e a evolução tecnológica do nosso planeta, o orador dizia assim: as fórmulas que você decorou na sua escola não são mais importantes. Você digita elas no Google. O que você precisa saber? Como usá-las. Mas se você também não souber, você digita elas e você descobre em um vídeo com tutorial no YouTube. Com a IA, tá mais fácil ainda. E ele vem trazer aqui a perspectiva da importância da inteligência emocional. Porque o que ele vai nos dizer? Não é mais sobre a capacitação técnica. Esses não são os profissionais mais valorizados. A capacitação técnica é quase que secundária. A maior e o melhor de todos os aspectos para quem é contratante é a inteligência emocional. É o líder de uma equipe, é o que sabe respeitar a imperfeição alheia, é o que sabe entender as limitações, é o que sabe explorar os pontos positivos. Ou seja, isso é indulgência. Isso também é perdão. Isso é o próprio Evangelho se concretizando em nossas vidas e trazendo a perspectiva que o Apocalipse traz os nossos conflitos morais e a aproximação entre os seres, as nações. A gente enxerga, de alguma forma, as nossas fronteiras de maneira muito menos importante, através dos grupos econômicos e etc., do que há 250 anos, 2 séculos atrás. Por quê? É a aproximação dos nossos corações. Nessa aproximação, eu demonstro minha imperfeição. Você demonstra a sua. Que antes, quem sabe, com o rudimento do intelecto, com o rudimento da ciência, com alguns aspectos a gente podia mascarar e viver talvez como grandes gênios. Os grandes gênios, os grandes cérebros são os que apenas desenvolvem a ciência, mas são os que sabem lidar com inteligência emocional ou com os mais nobres aspectos do evangelho na convivência. Isso é transição planetária. Isso é apocalipse, segundo a doutrina dos espíritos, no nosso dia a dia. Olha que coisa fantástica, né? É impressionante porque a gente consegue perceber por que a gente está na transição planetária, né? A gente verifica no mundo a transição presente, inclusive naquilo que você estava falando antes, da sujeira
que está sendo manuseada e o planeta, de certa forma, está nessa ebulição desses sentimentos. E automaticamente, e faz parte do processo evolutivo, automaticamente o ser precisa começar a trabalhar outros sentimentos, outras atitudes, que não só aquela técnica que aprende no dia a dia da escola, que qualquer um pode aprender através de dias estudando, para aquela que é a transformação individual. Né? Aquela que é a verdadeira transformação moral, porque é essa que vai transformar de verdade, né? Eu acho que tem a ver com isso, não é? Com essa mudança da personalidade, mudança do ser encarnado. Não é isso um pouco que Sem sombra de nos dúvidas. traz? Sem sombra de dúvidas. Eu acho que é muito. E o símbolo que você usou é perfeito, ebulição. Porque na ebulição, nós tínhamos, antes de alcançar esses 100 graus na água, por exemplo, nós teríamos, ou aproximadamente 100 graus, nós teríamos a água estática. Na ebulição, para que ela alcance o estado de sublimação do espírito, da água, vaporoso, você precisa do caos momentâneo. Esse caos momentâneo nada mais é do que a revelação do Apocalipse, dizendo: olha, o egoísmo humano vai fazer com que vocês, ou nós, nos choquemos uns contra os outros, para que, na figura dos símbolos, nós possamos entender. Olha que coisa interessante. Evangelho segundo o Espiritismo, introdução. Kardec, ele vai dizer: o Espiritismo lança luz, não menos viva, aos mistérios do passado, enquanto rasga os horizontes de um novo mundo. Isso é uma frase de Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele está dizendo, aquilo que o Apocalipse traz com símbolos, dificuldade de compreensão, com os mistérios que a indústria cinematográfica e talvez até alguns preceitos da teologia tenham trazido com tanta fantasia, isso deixa de ser um símbolo incompreensível. E a doutrina dos espíritos traz uma luz tão clara, diz Kardec, não menos viva. A luz é tão clara, se torna tão fácil o entendimento a partir do momento que você tem a chave de abertura, a própria doutrina, que o livro de Apocalipse não vai tratar dos seus símbolos, vamos assim dizer, para mistificar o nosso entendimento espírita, mas muito mais para dizer assim: meus filhos, tenham força. Porque existe um princípio teológico que chama-se a fé apocalíptica. A fé apocalíptica, ela não surge ali no final do século I. Ela surge quase 3 séculos antes do nascimento de Cristo, 2 séculos e meio. Quando, salvo engano, tá? Posso estar enganado com a data, no ano aproximadamente 238 a.C., o Império Seleucida invade a terra de Israel e entra no Templo de Jerusalém. Aquela ideia antiga: eu preciso de subjugar a sua religiosidade, porque assim eu mostro que meu Deus é maior. Então eles invadem o Templo de Jerusalém, colocam uma estátua para Zeus, pegam um porco, que é um animal para os judeus impuros, descrito no livro de Levíticos, fazem um sacrifício de um animal impuro dentro do templo. Para o povo de Israel, aquilo era o fim. Proíbe a circuncisão, proíbe transmitir o conhecimento da Torá. Aqui inicia o processo da fé apocalíptica, segundo a teologia. E o que é essa fé? É o seguinte: vamos resistir. Alguns de nós serão martirizados. Alguns de nós encontrarão um impacto com o mundo, aqui representado pelo Império Grego, ou Seleucida. Alguns de nós não iremos resistir, mas a grande proposta é espiritual. Então, é aqui que nasce o conceito da fé apocalíptica, que é vivida por todos os apóstolos. Tem um espírito, eu gosto muito desse espírito, mas não estou puxando sardinha. É o espírito Mordecai, que escreve na Revista Espírita. E ele vai falar assim para nós, o espírito Mordecai. Ele vai falar: os mártires esquecidos da humanidade
são os mártires do Antigo Testamento. Porque esses entregaram suas vidas, sacrifícios gigantescos, em favor de que a crença no Deus único, na unicidade de Deus, se perpetuasse até os dias do próprio Cristo, para que a revelação fosse contínua. Aqui nós estamos falando de fé apocalíptica. O que nós enxergamos na vida dos apóstolos? Só 2 não foram martirizados. Judas, que acabou partindo pelo suicídio, e João, que ficou esperando até o seu último dia, pelo grande sacrifício, que a gente chama em hebraico Kiddush Hashem, santificação do nome de Deus, pela entrega da sua própria vida, pelo maior de todos os propósitos, não são humanos, é a vida no plano espiritual. Então o livro de Apocalipse, ou o texto, vai trazer a todos os momentos como nós somos confrontados por todas as imperfeições, por todas as dificuldades de mantermos uma fé viva na mais pura essência do Evangelho, da lei divina. Então, qual é a grande dificuldade? Qual a nossa grande dificuldade nos dias de hoje? Nós temos uma porta larga e a porta das facilidades. Através de um celular, a gente se perde na vida, em processos obsessivos, em processos de ódio, em processos onde nos confrontamos com quem não pensa igual a gente, mas é o nosso irmão de fé, é o nosso irmão de humanidade. Seria o suficiente o respeito e o amor ao próximo, mesmo com ideais diversos, por exemplo, política. Qual a grande dificuldade? Para mim, às vezes, é me calar no Instagram, na palma da minha mão. Talvez um clique seja a dificuldade. Talvez a grande dificuldade seja em transmitir os valores familiares dentro de um núcleo onde as crianças também têm o celular, onde a carga de informação materialista e as facilidades do mundo são tão grandes que o que a gente vai encontrar o texto do Apocalipse dizendo, através dos seus símbolos, olha, fique atento, porque o grande propósito não é confrontar os seleucidas, não é confrontar o mundo, não é vencer uma guerra exterior, mas é o grande movimento de transformação de nossas almas. É o grande movimento de que a grande batalha se encontra com o abrir dos meus olhos pela manhã e ao cerrar. Porque no cerrar dos olhos a gente descobre às vezes que a gente vai para um lugar meio estranho à noite, que conscientemente não gostaríamos, mas inconsciente. Nós estamos no processo de mudança e esses estímulos tentam nos atrair para as dificuldades. É uma perspectiva, talvez, um tanto quanto diferente do que nós estamos acostumados a abordar. Você falou aí dos simbolismos. Talvez não seja possível a gente falar de todos no Apocalipse, o simbolismo do Apocalipse, porque a linguagem é toda simbólica, né? Nesse tempo que a gente tem. Mas eu queria que você escolhesse alguns que você considera mais significativo para explicar para a gente, conforme o entendimento espírita, dentro da nossa realidade atual, cotidiana, o que esses símbolos significam, para tornar um pouco mais palpável o que está lá como símbolo para a nossa realidade atual. Vamos lá. Importante a gente enfatizar. João está num exílio imposto pelo imperador Adriano. O imperador Adriano tinha uma diferença de conduta quanto à interpretação da lei romana. Então o imperador Adriano permitia a sua defesa e não imediatamente te martirizava, vamos assim dizer. Nero era diferente disso. Julgou? Pegou no cristianismo, mata. Por quê? Por que nós estamos falando isso? Porque o cristianismo diante do Império Romano é proibido naqueles dias. Você só pode adorar um imperador. O Então imperador. a gente sabe, a gente está falando ali primeiro século, né? Primeiro século.
Até onde se Exatamente. sabe, esse momento de João de escrita, de vivenciar o que ele traz para o texto do Apocalipse, né? Exatamente. Nós estamos no 1º século. Então ali o cristianismo é completamente proibido. Nós encontramos um contexto que é o seguinte: se você é cristão e eu ando com você, diante da lei romana, eu também preciso prestar esclarecimento. Então Nero martiriza imediatamente. Adriano deu a pena para João do exílio, que é uma das que a lei romana prevê esse exílio. Então, nós estamos diante de um momento onde é proibido a difusão de um reino que não é o Império Romano, é o reino de Deus, ou o reino dos céus. Nós estamos diante da adoração de alguém que foi crucificado, uma coroa, e em cima da sua cruz estava escrito Rei dos Judeus, porque Messias em hebraico é o ungido. Quem eram ungidos? Eram os reis. Jesus trazia a linguagem de um reino que não é deste mundo. Mas, como eu disse, símbolo é para quem vive na terra no Oriente, na terra de Israel. Pensamento greco-romano tem uma diferente compreensão dos símbolos. Então, nós encontramos um choque dessas culturas. Quando é trazido símbolos, é para verdadeiramente expressar as lutas do nosso dia a dia. Então, por exemplo, a cidade de Sardis, que é uma das 7 cidades de Apocalipse, do Apocalipse. João, o evangelista, morava em Éfesos, onde ele cuidava de Maria, a mãe de Jesus, e são escritas 7 cartas a cada uma dessas cidades, onde a central é Éfesos e as outras se encontram a curta distância de Éfesos, curta 50 quilômetros, 30 quilômetros, 100 quilômetros, próximas. João fundou 7 comunidades, essas 7 comunidades. Então, os símbolos são trazidos muitas vezes para demonstrar dificuldade. A cidade de Sardis é uma cidade, as suas ruínas. Tivemos a oportunidade de visitar a cidade de Sardis, essas 7 cidades do Apocalipse, em uma viagem de estudos do Apocalipse. É uma cidade no alto de uma colina. Quando você olha o alto daquela colina, é difícil ela ser invadida por invasores, ladrões, e ela tinha uma muralha. Mas como ela é tão no alto da colina, você fala assim, a muralha é secundária, eu já tenho uma muralha, entre aspas, natural, um despenhadeiro. O que acontece? Essa cidade se torna autoconfiante o suficiente para que ela deixe de vigiar suas muralhas. Deixou de dar manutenção às suas muralhas. Jesus então vai falar, vigia para que tal qual um ladrão eu não adentre durante a noite. Como essa cidade foi vencida? Ganhava todas as guerras, deixaram de vigiar as muralhas, ficou um buraco. Um dia durante a noite, o inimigo, aqui na figura do dragão, na figura da besta, na figura do Satã, do Satanás, são expressões do Apocalipse. Nós vamos encontrar, apesar que Satanás se encontra no livro de Jó, mas são expressões bem corriqueiras. Vigia para que a tua invigilância não seja a causadora da tua queda. Então ele está dizendo o seguinte, você recebeu para nós, bem à luz da doutrina espírita, você recebeu o evangelho a partir de uma explicação robusta, a doutrina dos espíritos como entendimento daquilo que rege o universo e o mundo dos espíritos, a nossa psique, a nossa alma. Não se sinta superior. Porque a sua superioridade te torna invigilante. E a sua invigilância pode permitir, através, nesse caso, do orgulho, que nós venhamos a encontrar uma queda por falta de vigilância e oração. Isso é um símbolo da carta que nós encontramos endereçada a Sardis. Nós vamos encontrar as vestes brancas na mesma carta, que nada mais é do que o nosso perispírito. O nosso perispírito permanece cheio de manchas,
vamos assim dizer, de imperfeições ou de locais, como gosta de dizer Leon Denis, no Problema do Ser e do Destino da Dor. Como Leon Denis gosta de dizer, lugares onde a luz ainda não é viva. As nossas vestes espirituais estarão completamente brancas quando nós trouxermos iluminação intelectual e moral a todos os recantos. Tem uma passagem, uma das cartas que eu amo, que é a carta de Laodiceia. Laodiceia vai ter uma frase que é assim: não sejais frio nem quente, nem morno. Não sejais morno. Eu preferiria que fosses frio ou quente. Isso é interessante, que quando você vai à cidade de Laodiceia, próximo dali existe um local da Turquia que é lindíssimo. Chama-se Pamukkale. Pamukkale significa castelo de algodão. É um local com uma água, são termas, é uma água com carbonato de cálcio. Ela é azulzinha e ela forma uma série de cachoeiras que são translúcidas, azuis esverdeadas, naquele fundo branco completo do carbonato de cálcio. Aquele lugar é tão lindo que a Cleópatra tinha ali como uma de suas casas. Ela tinha a piscina dela naquele local. E aquela água era medicinal. As pessoas iam ali para se curar, mas ela é quente, é de termo. Laodiceia não tem fonte de água para se tomar. Então o que fizeram? Puxaram aqueles aquedutos e a água sai quente, que ela é deliciosa de se entrar. Quando você entra em Laodiceia, quando ela chega em Laodiceia, cerca de 30 quilômetros, 20 quilômetros, 20, 30, ela já chega morna. Então ela é horrível para se beber e também não é boa de se tomar banho. E aquele carbonato de cálcio, ele gera uma... Diferente dali que está ali nas piscinas de Pamukkale, diferente dali, ela gera um tipo de lodo. Então a água fica, sabe, insossa, não sei dizer. Salobra, né? Salobra, né? Aquela coisa que não é gostoso, não serve para você beber. Mas a população tinha que beber. Então Jesus fala assim, não, antes fosse morno, antes fosse frio ou quente, mas não sejais morno, porque quando tomar-te, vomitar-te-ei. Então, quando você toma aquela água, você tem vontade de vomitar. Jesus está falando, eu prefiro que você seja convicto nas suas ideias e você possa que até... elas não sejam as melhores. Porque a partir do momento em que você despertar, as suas forças serão voltadas para o Evangelho. É Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, ele era quente nas suas ideias, ele estava preciso, ele tinha certeza. E toda a sua força de caráter e vontade de exercer acima, quem sabe até da própria racionalidade, ou se usando a racionalidade para justificar os seus equívocos mesmo humanos contra a lei de Moisés, ele vai contra a lei de Moisés por inúmeros momentos. Paulo, mas ele tinha convicção. O que Estevão diz para Abigail? Fala assim, olha, fica tranquilo, quando ele conhecer Jesus, ele vai usar a mesma força para servir ao mestre. Então ele está dizendo, era melhor que você fosse um desses que está completamente dedicado aos equívocos. Eu costumo dizer que os nossos equívocos, por vezes, são como um estilingue. Então eu tenho uma admiração dos meus obsessores. São irmãos queridos. Mas eles não têm, eu não tenho a grande dedicação que eles possuem. Pô, o espírito passa 300 anos. Reunião mediúnica, você fala, estou há 300 anos perseguindo o Léo. Mas nesses 300 anos que você fez, nada, só perseguindo ele. Eu quero vingança. Eu quero vingança. Se eu tivesse perseguindo o evangelho todos os dias, com a perseverança dele, eu já tinha ultrapassado todas as dificuldades que eu ainda vivo. O problema é que a gente não é tão, vamos assim dizer,
dedicado. Então eu costumo dizer, Paulo está puxando o estilingue. Quando ele tiver o despertar da sua consciência, ele vai passar na nossa frente como uma estrela cadente. É uma luz que a gente fala, meu Deus, o que é isso? É o que acontece. É o que acontece. Então, é um símbolo fantástico do Apocalipse. Eu amo essa carta. Tem cartas, por exemplo, onde Jesus vai falar, porque pobres és. Está sendo feita a referência a uma comunidade que era muito pobre, efetivamente. Não tinha recurso financeiro nenhum. Não tinha. Mas, ao mesmo tempo, rico estás. Em qual contexto? Olha, diante do mundo, os olhos humanos te enxergam sem grandes, vamos dizer assim, destaques. Mas, diante do propósito divino, você está seguindo de maneira adequada. Quando a gente vê a vida de Chico, poxa, a dedicação ao bem desde os primeiros dias de sua vida. Em Pedro Leopoldo, ele era um menino louquinho, doidinho, que teve que começar a trabalhar para não ser internado. Aos olhos dos homens, ele era um coitado. Aos olhos de Deus, ele estava no princípio de uma grande obra. E a gente encontra na sua história os próprios familiares, seu pai, seus sobrinhos, suas irmãs, seus irmãos, em grande parte da vida incompreendendo ele. Aos olhos dos homens, como disse seu pai, Chico, dos mais pobres a gente é. Não tem ninguém mais pobre que a gente. Não daria para você pegar o recurso de um desses livros para ajudar os pobres? Afinal, o dinheiro não é para os pobres, nós somos pobres também. E ele fala, papai, os espíritos me entregaram essa tarefa para eu administrar em favor dos outros. Nós temos bons amigos. O rapaz da venda estende o nosso crédito. A gente junta 2 ou 3, eles nos ajudam com as necessidades. Isso vai passar, meu pai. A família incompreendia. Ele era pobre aos olhos dos homens. Mas quem é Chico? Que se a gente começar a conversar sobre isso, dá até briga. Porque cada um vê ele como uma estrela de grandeza maior, de diferente proporção. É sobre isso que o texto do Apocalipse está falando. Algumas dessas questões não servem para nós hoje. Servem, né? Servem, com certeza. Essa semana passada, eu fiz uma palestra aqui, que eu, aliás, devia ter conversado com você antes de fazer a palestra, que eu escolhi um tema sobre João, a palestra é João e Francisco, um espírito e 2 vidas para Jesus. Esse é o tema da palestra. E eu inicio com uma passagem do Apocalipse, que é exatamente para que eu queria tentar ver o que você entende sobre essa ideia, essa contextualização, que a gente tem uma ideia de previsibilidade, de que João fazia previsões, mas lá quando a gente lê o capítulo 20, quando ele vai falar da visão que ele teve de que o demônio seria apreendido durante 1000 anos, eu sempre, quando eu leio essa passagem, eu tenho a impressão que ele não está falando de algo que vai acontecer, ele está falando de algo que já aconteceu. E depois a gente tem, quando a gente faz um pouco do exercício da comparação com Boa Nova, ou com os livros do Divaldo que falam do período de 1000 anos em que há a encarnação de Jesus, em que há uma transformação do planeta e que há uma limpeza do planeta, no Apocalipse ele está falando sobre isso mesmo, ele tem essa visualização sobre esse momento que depois vai desencadear na soltura desses mesmos espíritos na encarnação como Francisco, ele vem trazer exatamente a retomada desse pensamento. Tem alguma coisa nesse sentido? O que você já... Eu acredito o seguinte, eu entendo da seguinte forma. Primeiro, no judaísmo, quando a gente está falando de texto bíblico, não existe uma única interpretação. A gente fala em 70 facetas. Então, o texto de Jeremias diz, a palavra de Deus é como um martelo. E o Midrash, a explicação disso, vem nos dizer que a rocha foi quebrada pelo martelo
eu carrego um fragmento, você outro fragmento, eu carrego outro. Cada um de nós carrega um. Sim. Como a gente pode entender essa rocha de melhor forma? Quando a gente consegue conceber a compreensão, a opinião do outro bem estruturada, obviamente, né? O judaísmo é muito coerente, assim como o espiritismo. É extremamente coerente diante da exegese. Então você pode até obter os seus princípios ou inspirações espirituais, mas essas, vamos assim dizer, tem que ser doutrinária. Entende? Claro. Então, a exegese trabalha muito dessa forma. Acho interessantíssimo o processo que você nos traz, onde Francisco retorna após esses 1000 anos. Agora, também eu poderia dizer que não estou descartando essa que é perfeita, tá? É ótima. Eu poderia dizer que esse 7º milênio é o milênio onde nós iniciamos o processo de despertar espiritual e de transformação moral, reduzindo os nossos próprios demônios. Então, outro dia, eu assisti um podcast de um amigo e ele é questionado assim pelo entrevistador. Fala assim, o espiritismo não acredita em demônios? E ele traz uma explicação muito interessante. Fala, na Segunda Guerra Mundial, existia uma enfermeira que ela pegava as mulheres judias e ela amarrava as pernas no trabalho de parto até enxergar a criança e a mãe morrerem profunda dor. Aí ele pergunta, a gente precisa de demônio? Ou somos nós mesmos? Então, a ideia de Satanás, que nasce lá no texto de Jó, como eu disse anteriormente, ela nasce do aramaico, onde é adversário. Então, o adversário da minha proposta no bem. Dentro da Kabbalah, dentro da Hassedut, dentro do conhecimento judaico, a gente fala a mesma questão que está no Bhagavad Gita. Qual? Uma luta entre duas forças dentro de nós mesmos. As nossas paixões, que muitas vezes nos levam a ações, vou colocar aqui a palavra entre aspas, demoníacas, a ponto da gente querer imaginar que naquela pessoa ou naquele espírito nem existe uma centelha divina. Eu não consigo enxergar. Eu não tenho olhos para ver a centelha divina em um criminoso, quem sabe. Às vezes eu tenho essa dificuldade. Eu me recordo de uma conversa com um pastor que trabalha com dependentes químicos, pastor Milton César, da Clínica da Alma, muito querido, meu amigo do coração, um beijo do coração. Ele sempre assiste os vídeos. E eu falei para ele assim, pastor, 300 pessoas ali. Eu falei, o senhor acredita que as 300 pessoas podem deixar o vício? Ele olhou para mim e falou, mas que cristão seria eu se não compreendesse a essência da mensagem do Cristo? Eu acredito que todos os homens podem se regenerar. Eu falei, ele me deu uma aula de espiritismo, de cristianismo ali, porque eu perguntei a ele, como quem diz, no íntimo do silêncio, eu não acredito. Você acredita? Ele falou, eu tô aqui para te ensinar a acreditar. Ele me disse isso. Então, Satã, adversário, nada mais é do que essa força. Na Kabbalah a gente chama de Sitrahat. É um nome, são vamos dizer, as forças das paixões que revestem a minha centelha divina. Elas revestem tanto ao ponto de algumas pessoas a gente olhar, infelizmente a gente não enxergar o divino se manifestando nela. Então a gente cria esses nomes. São símbolos, mais outra vez. Aqui, diante do nosso texto, quando eu tenho o despertar da minha consciência, eu começo a transformação da minha vida espiritual. E a partir disso, quem sabe eu consigo aprisionar, como fez João no seu caminho de transformação. João era tido como filho do trovão. Nada mais é, quem sabe, do que 1000 anos de repreensão, ou melhor, de transformação desses recursos. Repreensão não,
A gente não reprime, a gente transforma. Usei a palavra errada. Mas eu acredito que está perfeito para João e será perfeito para nós. Eu sempre gosto de olhar a história de Emmanuel. Por que ele escreveu há 2000 anos? Se é um livro onde Emmanuel passa contando as suas derrotas, suas grandes fragilidades morais e as consequências dessa na vida dos que ele tanto amou. Por quê? Para no final do livro, nos últimos, quando o vulcão, o Vesúvio, entra em erupção, a gente entender que aquela é uma das mais importantes reencarnações das suas existências. Por quê? Ali ele cometeu todos os erros. Mas Jesus, Deus, não está preocupado com seus erros, mas com a sua força de transformação. Porque se os seus erros te levaram ao momento do apocalipse, da revelação da sua própria consciência e do seu sentido da vida espiritual sobre esse planeta, todos os seus equívocos se tornarão pequenos diante da infinitude de esforços no bem que nós vamos coletando, vamos construindo. 50 anos depois, Emmanuel não tem os mesmos equívocos. Mas ali ele está demonstrando a luta com seus próprios, eu vou usar a palavra, suas próprias fragilidades, seus próprios demônios. Sim. Seu próprio orgulho, quando ele escolhe transformar-se. Mas o mundo queria que a sua natureza de senador, de nobre alma altamente intelectualizada, com a facilidade da dominação dos povos e dos outros, dos seus, ali estivessem subjugadas, não pela escravidão, porque não foi a escravidão que o colocou nessa condição, mas foi a libertação do processo de escravização das suas paixões, onde mesmo como escravo diante dos olhos dos homens, um pobre, ele dá um grande salto evolutivo. Então, Emmanuel é essa história. Paulo fala sobre o Apocalipse em sua vida, sobre a revelação do Cristo numa perspectiva mediúnica, para que nunca mais ele dormisse diante da madrugada como em Sardis. Mas que ele estivesse atento, vigilante, para que mesmo quando espancado, preso, diante do naufrágio, diante de todas as perspectivas, o seu ideal fosse continuar, não mais quente, não mais quente, agora no oposto, na prática do bem, vamos colocar o outro oposto, o frio, mas em um extremo, num extremo onde eu falo, as minhas forças devem me conduzir ao ideal. Qual é o nosso ideal? Não são as grandes obras. Ninguém vai chegar para nós e falar o que você construiu de obra. Quantos milhares de pessoas você assistiu? Quantas palestras nós somos oradores você fez? Quantas visualizações você teve? Não é sobre isso. Livro Voltei, Frederic Figner. Não é sobre isso. É sobre o quanto você aprendeu a amar diante de cada assistido. Ou melhor, de cada irmão, que você pôde enxergar a sua fragilidade e pôde trazer uma luz que nós concebemos como espiritismo, a verdade espiritual. Quantas dessas palestras moveram o nosso coração para que pudéssemos dar mais um passo em direção à depuração? Quantos dos blocos colocados, não de argila, mas de luz, concebemos no nosso perispírito? Para isso, podemos ser pobres aos olhos dos homens. Mas quem sabe, nós ouviremos as trombetas, outra linguagem do Apocalipse, que é o shofar, que traz o despertar da alma e derruba as muralhas de Jericó, as muralhas do egoísmo. O Apocalipse fala das trombetas, pois as trombetas nos despertam para a grande proposta da vida espiritual. A gente já está com o nosso tempo. Acho que a produção está querendo me sabotar, a gente, eu aqui, o Roberto.
Só passou 15 minutos, ele falou que ela tá dando Só quase 15. uma hora. Quase uma hora. Eu queria que você encerrasse só rapidamente, dizendo como cada um pode colaborar para esse momento que a gente vive, para a sua regeneração moral, de forma que ela influencia a regeneração de nós como coletividade planetária. É meio que um resumido de tudo que você colocou, eu acho, talvez, mas uma coisa prática, assim. Em 2 Quem horas. tá vendo a gente aqui, quem tá vendo a gente aqui entendeu ali toda a linguagem figurativa do Apocalipse, o que ela significa, e agora eu trago para quem tá vendo a gente ali entender, e o que eu faço? Qual que é o meu papel nisso tudo? Existe, na linguagem do Evangelho, a porta larga, que são todas as facilidades que o mundo nos proporciona, ou nos proporcionou até o dia de hoje. E existe uma grande falácia do materialismo como um todo, onde quando a gente imagina que busca a nossa felicidade, diz a logoterapia Viktor Frankl, que mais distante dela nos colocamos. Porque o grande propósito não é a busca da felicidade que o mundo pode me proporcionar. Viktor Frankl escreve o livro O Sentido da Vida. Mas é o quanto eu me aproximo do maior entendimento de qual é o sentido da vida. Então, qual é o grande despertar que o Espiritismo proporciona? O consolo de todas as nossas dores. Mesmo porque, diante do Espiritismo, a gente descobre que nós fomos os construtores dessas dores. E o Espiritismo nos permite não viver diante da culpa, mas viver diante da proposta de que o hoje é suficiente para eu começar uma mudança, que na infinitude dos tempos me levará à felicidade perfeita. E os caminhos divinos vão me permitir reparar as dores que eu causei, as dores que eu vivi. Para isso, a gente precisa de olhar para o mundo sabendo que a matéria nos atrai, mas que a proposta é como um grão de mostarda, que para os homens é pequena, mas nas palavras de Jesus se tornam grandiosas. Grandes árvores de transformação, pequenas obras, constância e esforço. E se tiver doendo, porque às vezes a gente está paralisado na dor. Se tiver doendo, procura ajuda. Pede auxílio, mas eu não tenho ninguém. Todos nós temos bons espíritos. Todos nós podemos evocar o próprio Cristo através de uma prece. E esse vai nos estender as mãos e vai dizer, em algum momento, levanta-te e anda, meu filho. Levanta-te e anda para a construção do bem. Para o caminho onde, como nós dissemos, imperfeitos, talvez não tão disciplinados, incipientes no amor, incipientes na proposta de viver o bem na sua integralidade, mas constantes na certeza de que os pequenos esforços, tal qual a fé apocalíptica, vai me trazer uma vida eterna no sentido do bem que conquistamos. Então eu diria que essa perseverança e esse esforço são os caminhos do Apocalipse para as nossas vidas. Álvaro, muito, muito, muito obrigado por ter aceito novamente o nosso convite. Vai estar aqui no Pode Ser Espírita para a gente, mais uma vez. Foi uma honra. Obrigado, meus amigos. Muito obrigado. Roberto, uma honra dividir com você. Prazer é meu. Sempre juntos. E você que está vendo a gente, se esse conteúdo fez sentido para você, falou o seu coração, compartilhe com um amigo, com um familiar. Deixe aí o seu comentário onde você estiver vendo esse episódio ou ouvindo, seja no Spotify, no YouTube. É para você, você é a razão do nosso trabalho. A gente gostaria muito de ouvir o que você tem
a dizer. Que essa nossa conversa tenha servido para você encontrar a sua revelação, perceber o seu momento de renovação, de transformação. Nas palavras do Álvaro, possam te inspirar nesse trabalho. Estamos juntos e até o próximo episódio. Grande abraço.